E aí, galera, vocês viram lá com o professor Almeida as fórmulas químicas, né, que são super importantes quando nós estamos trabalhando todos os tipos de reações químicas. Porque a partir das fórmulas químicas a gente pode ter maior precisão na elaboração das nossas reações. Outro ponto muito importante que está relacionado também com as fórmulas e com a aula de hoje é o balanceamento. Vocês lembram que nós trabalhamos isso já em aula e é importante ter em mente que a quantidade de átomos que participam lá nos reagentes de uma reação química, elas têm que ser iguais às quantidades dos átomos que vão estar presentes lá nos produtos. A gente sabe que as substâncias que estão no início, normalmente numa reação química, elas não vão estar no final. Porém, os átomos que compõem essa substância, eles vão se rearranjar, ou seja, ligações serão quebradas, novas ligações serão feitas e vão dar origem às substâncias novas lá no final. O que nós vamos trabalhar nessa aula de número 43? Hoje nós vamos estar abordando a nossa lei ponderal, que é a lei das proporções definidas. A partir dessa lei, nós vamos juntar esses conceitos juntamente com o balanceamento químico e hoje nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos das reações químicas. Vamos lá para a gente conhecer os conteúdos da nossa aula de hoje? Bora lá no slide. Então nós vamos trabalhar o que é o coeficiente estequiométrico, e não se assuste com esse nome, tá, gente? Vocês vão ver que os coeficientes são fáceis de serem identificados. Vamos falar também da proporção estequiométrica que vai existir, e ela é super importante, entre o número de moléculas. Então, o coeficiente estequiométrico, ele vai estar informando para a gente algo dentro das reações químicas. E essa informação é a proporção que vai ocorrer entre os números de moléculas. Outro ponto muito importante é a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de mols que vai estar ali sendo informada também pelo nosso coeficiente estequiométrico. E aí a gente vai estar fechando os conteúdos falando sobre a relação entre quantidade em mols, que nós vamos trabalhar tudo isso nas nossas representações das reações químicas. Então, o primeiro ponto, o que é o cálculo estequiométrico? Né? A gente tem que, por definição, eles são cálculos que ocorrem ali nas massas dos reagentes que estão participando da nossa reação inicial e também das massas dos nossos reagentes que estão lá na reação final. Em alguns casos, elas também vão envolver volume, né, de gases que participam da reação. Então, eles são utilizados para determinar as quantidades relativas, tanto para o reagente quanto para os produtos em uma reação química. Isso envolve, gente, que nós devemos entender a proporção molar entre os diferentes elementos e compostos que estão reagindo ou ainda compostos que estão sendo produzidos. Por que é importante a gente entender essa proporção na hora de realizar reações químicas? Porque nós vimos lá em reações químicas que existem vários tipos de reações e existem situações onde nós temos agentes que são limitantes e nós temos agentes que às vezes aparecem em excesso nas reações químicas. O que isso quer dizer? Que se eu não conheço a proporção da relação entre os reagentes para formar uma determinada quantidade de produto em uma reação química, eu posso colocar um reagente com quantidade insuficiente ou ainda estar colocando ali na minha reação química um reagente em quantidade além do necessário, ou seja, eu vou acabar tendo os meus produtos sendo formados e ainda ter resquícios dos reagentes de origem na minha reação. E isso não é interessante, porque dentro da química nós visamos eficiência
economia e o menor impacto possível para o meio ambiente. Então, a gente visa não ter desperdícios de reagente e produzir a menor quantidade possível de produtos nocivos. Então, quando a gente entende os cálculos estequiométricos, o coeficiente, a quantidade de mols, a quantidade de matéria, a gente consegue realizar reações químicas com maior eficiência e tendo os nossos produtos desejados sem excessos e sem desperdícios. Tranquilo? Então, vamos continuar lá no slide. Então, esse cálculo, os cálculos estequiométricos, eles são feitos com base na proporção entre os coeficientes estequiométricos das reações. E por isso que a gente chama de proporção estequiométrica. A estequiometria é a medida dos elementos em uma reação química. Como que eu faço para saber essa medida? Como que eu faço para ter cálculos estequiométricos com maior precisão possível? Primeiro ponto, eu não consigo realizar nenhum cálculo estequiométrico sem conhecer a minha equação química. E depois que eu conheço a minha equação química, eu tenho que ter a certeza de que ela está balanceada. Mas por que essa importância do balanceamento? Lembram lá? A quantidade de átomos que eu tenho dos meus reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu vou ter lá nos meus produtos. E o balanceamento, em muitas das situações, é o fundamental para que a gente tenha essa mesma quantidade de átomos na nossa equação química, como se fosse, em algumas situações, necessário para que a nossa balança fique em equilíbrio. Eu não tenho átomos demais nos reagentes e menos nos produtos, ou mais nos produtos e menos no reagente. Eu tenho a mesma quantidade. Então, o que acontece? Quando a gente faz o balanceamento, se ele estiver equivocado, eu vou estar informando uma quantidade maior ou insuficiente para que uma reação química ocorra. Então, o balanceamento ali, ele é fundamental para que o cálculo estequiométrico seja realizado corretamente. Se você errou o balanceamento, todo o teu cálculo vai estar errado também. Então, tem que ter muita atenção quando você for montar a tua equação de representação da reação química e balancear ela. Em alguns casos, as equações vão vir para vocês balanceadas. Em outras situações, vocês terão que realizar o balanceamento e depois o cálculo estequiométrico. Então, tranquilo nesse primeiro ponto? Vamos lá para a gente continuar. Então, o primeiro passo é ter uma equação química balanceada, né? Para que a gente possa fazer o cálculo corretamente. Depois, em algumas situações, há a necessidade de conversão de unidades. Lembram da nossa primeira aula? Na nossa primeira aula nós trabalhamos lá massa e volume, lembram? Uma das nossas primeiras aulas. E aí a gente viu o quê? Unidades de medida e as relações que existem entre elas. Às vezes a gente transformou de miligramas para quilo, de quilo para grama, de tonelada para grama, nós fizemos isso. Porque nas reações químicas, algumas vezes a gente precisa converter a quantidade conhecida dos reagentes ou dos produtos para mols e ainda, se não tivermos essa unidade, a gente também pode ter que converter de miligrama para grama dependendo da atividade. Então tem que ter muita atenção. Outro ponto que eu preciso é conhecer a proporção molar. Usando a equação balanceada, a gente consegue determinar a proporção molar entre os reagentes e o produto. O que é, professora, essa tal proporção molar? Por exemplo, vamos fazer aqui a representação da reação que a gente precisa ter para formar a nossa amônia. O que é a proporção molar? Que para 1 mol de gás nitrogênio, eu preciso de 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Essa é a proporção molar. Significa dizer que se eu tiver uma menor quantidade de um desses,
eu não vou ter a mesma quantidade de produto. Então, eu preciso conhecer a proporção molar. E eu conheço ela através dos coeficientes que são necessários na equação química balanceada. E aí a gente tem os cálculos das quantidades desconhecidas, como a proporção, com a gente tendo a proporção molar em mãos, você pode calcular qual vai ser a quantidade de reagente necessária para formar X massa de produto. Ou ainda, quantos reagentes de tal elemento são necessários para formar tanto X de produto. Por quê? Porque essa proporção aqui, a gente viu lá na lei de Prost, que ela é fixa. Então, se eu tenho 3 mols de gás hidrogênio para reagir com 1 mol de nitrogênio para formar 2 de amônia, sempre que você for formar a amônia, você vai trabalhar dentro dessa proporção. Então, se eu tiver uma maior quantidade de um gás ou de outro e preciso saber quanto de amônia eu vou precisar, eu vou usar a minha proporção molar de referência, que é aquela que eu já conheço. Olha só, para você entender melhor. Aqui a gente tem um esquema, o mesmo esqueminha que eu acabei de fazer para vocês, da reação de formação da nossa amônia. Que reação química é essa? É a reação de síntese. Nós temos 2 substâncias simples que estão reagindo para formar uma substância mais completa, né? Mais complexa. Por isso que ela é dita como uma reação do tipo simples. O que a gente precisa entender aqui? Que essa equação, para a gente trabalhar dentro da estequiometria, ela tem que estar balanceada. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos que eu tenho aqui do lado dos reagentes, eu tenho que ter aqui do lado dos nossos produtos. Então, vamos olhar aqui qual é a quantidade de átomos que nós temos. Nós temos, para o nitrogênio, quantos átomos? Eu tenho 2 do lado do reagente, né? Ó, N2. Para o hidrogênio, quantos átomos? Ó, eu tenho aqui, ó, 2, só que eu tenho um coeficiente 3 na frente. Essa equação está balanceada, então significa que eu tenho 3 vezes 2. Então, para o hidrogênio, eu tenho 6 átomos do lado dos nossos reagentes. Vamos agora para o lado dos produtos. Aqui, ó, na nossa amônia, em uma única molécula de amônia, nós temos um único nitrogênio. Só que uma equação balanceada está me informando que eu preciso de 2 moléculas. Então, nitrogênio aqui nós vamos ter 2. E o hidrogênio? Em uma única molécula de hidrogênio tem 3. Só que eu tenho o meu coeficiente que está me informando que são 2, então fica 2 vezes 3. E para o hidrogênio, ó, 6. O que isso quer dizer? Que essa equação aqui está balanceada. Então, ela está ok para a gente trabalhar o cálculo estequiométrico. O que mais que a gente tem de informação a partir da nossa equação balanceada? Eu posso determinar quantas moléculas de cada substância estão participando da nossa reação. Uma molécula de N2, 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de amônia, NH3. Quando eu quiser saber a quantidade de mols, se eu for expressar ela em mols, eu tenho que lembrar que 1 mol contém 6,0 vezes 10 elevado a 23 quantidade de alguma coisa. Nesse caso aqui, qual é alguma coisa que ele tem de quantidade? De moléculas. Se fosse de átomos, seria 6,0 vezes 3 vezes 10 elevado a 23 átomos. Nesse caso, nós estamos falando com moléculas. Então, aqui, para o N2, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2. Nesse daqui, eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por que 3 vezes? Porque em uma única molécula, em um único mol eu tenho 6
6,0 vezes 10 a 23. Só que eu não tenho só 1 mol, eu tenho 3 mols. Então, é 3 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23. E para a amônia? Mesmo esquema. Se em 1 mol eu tenho esse valor e a minha equação tem um coeficiente 2 aqui, então significa dizer que eu tenho 2 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Professora, mas e se eu quiser falar só a quantidade de mols e não de moléculas que tem? Eu posso dizer que tem 1 mol de N2? Pode. Eu posso dizer que tem 3 mols de H2? Pode também. Posso dizer que tem 2 mols de amônia? Pode também, porque essa relação está corretíssima. Essa é a leitura que a gente consegue fazer a partir de uma equação química balanceada. Por isso que esses balanceamentos que a gente viu, eles são importantíssimos, porque se um desses coeficientes estiver com o valor errado, toda a quantidade que a gente trabalhou aqui, tanto para a quantidade de mols quanto para a quantidade de moléculas, elas estariam equivocadas também. Se aqui, por exemplo, no lugar do 2, a gente tivesse um coeficiente, digamos, 1, ou 3, ou 4, todos os outros valores aqui embaixo também estariam errados, porque essa não seria a proporção correta. Então, o balanceamento é o ponto crucial para a gente poder fazer os cálculos estequiométricos. Tranquilo? Você pode até ter ficado com algumas dúvidas. Por exemplo, professora, de onde surgiu esse termo coeficiente? Como que eu trabalho com coeficiente quando tem um valor numérico lá embaixo do símbolo do elemento pequeno? Normal essas dúvidas. Por isso que a gente vai falar um pouquinho agora para você entender mais como que funciona esse coeficiente. Vamos lá no slide? Então, o que é o coeficiente estequiométrico? Quando vocês fizeram os balanceamentos químicos, vocês trabalharam diretamente com esse coeficiente. Por quê? Porque ele é um número, gente, que indica, através do balanceamento, um número de mol e moléculas das substâncias que participam de uma reação química. Então, olha só essa representação aqui, ó. Digamos que a gente extraiu de uma equação química essa informação. O que essa representação aqui está passando de informações para a gente? Ele me tem aqui, ó, o 2, que é o coeficiente. Ele está mostrando a proporção entre a quantidade em mols dos participantes dessa reação química. Por isso que é denominado por proporção estequiométrica dessa reação. Então, eu estou dizendo que tenho 2 mols dessa substância aqui, na minha reação química. Então, se eu tenho 2 aqui, ó, o meu coeficiente for igual a 2, significa que ele está multiplicando por 2 tudo isso aqui. Então, se eu for determinar quantos átomos de alumínio tem aí dentro, eu vou ter que levar em consideração que o 2 multiplica o alumínio. Então, e também eu tenho que levar em consideração que o 2 está multiplicando essa parte todinha aqui da minha molécula. Quando a gente for determinar quantos átomos de cada elemento químico está participando aqui dessa molécula, eu tenho que levar em consideração o índice, que é esse valor aqui, e o coeficiente, que é o valor que nós colocamos através do balanceamento. Então, levando em consideração quantos átomos de alumínio estão participando aqui dessa minha molécula. Observe que o parênteses, dentro dele só tem a hidroxila, o oxigênio e o hidrogênio. Então, esse 3 aqui está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, mas ele não tem nenhuma relação com o alumínio. Porém, o alumínio está sendo multiplicado pela quantidade do meu coeficiente. Então, para o alumínio, eu vou ter 2 átomos de alumínio. Quantos átomos de oxigênio nós vamos ter aqui nessa molécula? Agora você tem que observar
que esse cara aqui está me indicando que dentro da minha reação eu tenho 2 moléculas desse cara aqui, ó, 2. Se eu tenho 2 moléculas, ó, eu tenho 2 alumínios e eu tenho 2 OH que está aqui entre parênteses com 3. Se eu multiplico isso tudo do parêntese por 3, significa que eu tenho 3 oxigênio aqui e 3 oxigênio aqui, que dá um total de 6 átomos. Eu vou ter 3 hidrogênios aqui e 3 hidrogênios aqui também, que vai dar um outro total de 6 átomos. Então, a totalidade de átomos envolvidos aqui nessa molécula vai ser, através do nosso coeficiente, 2 átomos de alumínio, porque 2 vezes 1 vai dar 2. 6 átomos de oxigênio, porque 2 vezes 3 dá 6. E como o meu 3 está multiplicando tudo entre parênteses, eu vou ter 6 átomos de oxigênio. Como 2 vezes 3 vai dar 6, eu também vou ter 6 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que, sempre que for trabalhar com as nossas equações balanceadas, eu tenho que multiplicar o coeficiente, que é o número grande que vem na frente do símbolo da substância, da fórmula da substância, perdão, pelos índices de cada um dos elementos da fórmula. Quem é o índice? É os números pequenos que vão acompanhando os elementos químicos nas fórmulas das nossas substâncias. E aí eu vou ter a quantidade exata de átomos que estão participando da minha reação. Tranquilo? Então vamos praticar aqui no nosso aprender fazendo, porque nada melhor do que colocar a mão na massa. Olha aqui, diz o seguinte: calcule a quantidade de matéria, ou seja, ele quer saber o número de mols, né, a quantidade de mols, e o número de moléculas, que é para você diferenciar mol e moléculas que existem, né, que se formam quando 15 mols de dióxido de carbono, e ele dá a fórmula para a gente, são consumidos na fotossíntese. Então, ele quer saber o número de moléculas do oxigênio que vão ser formadas quando a gente consumir 15 mol de dióxido de carbono. Primeiro ponto, eu tenho que calcular isso para a quantidade de mol. Eu vou determinar isso pela quantidade de mol. Ele me dá essa quantidade de mol aqui, ó, nos nossos coeficientes. Lembra da proporção que nós falamos no início? Proporção estequiométrica, ela é super importante. Por quê? Porque olha só esse detalhe. Quantos mols de dióxido de carbono eu preciso consumir nessa reação química para formar o oxigênio? O teu coeficiente, o 6, já está te dizendo, eu preciso de 6 mols de dióxido de carbono para reagir com 6 mols de água para formar 1 mol de glicose, ó, porque se não tem número nenhum, significa que o coeficiente é igual a 1, e para formar mais 6 mols de oxigênio. Então, aqui, quando você for relacionar, o teu padrão, o teu esquema de referência vai ser sempre o do balanceamento. Então, eu vou sempre relacionar nesse exercício aqui, ó, 6, que eu preciso de 6 mols de CO2 para formar 6 mols de O2. Esse aqui é o teu referencial. Então, se com 6 mols de CO2 eu consigo formar 6 mols de O2, com 15 mols de CO2, quantos mols de O2 eu vou estar formando? Multiplica cruzado. Vai ficar 6 vezes X e 15 vezes 6. Tá aqui? Ai, professora, mas tem um 6 aqui, tá diferente. Olha a matemática. O que acontece? O 6 não estaria aqui, ó, 6x. Ele só passou dividindo.
Então, tá tranquilo, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? A gente multiplica 15 vezes 6 e depois divide por 6. Ou, como você está observando que tem uma divisão e aqui eu tenho 6 mol e aqui também 6 mols, eu posso eliminar 6 por 6 e eu vou ficar com 15 mol de O2. Mas isso era fácil de você deduzir, não era? Se com 6 mols eu formo 6 de oxigênio, significa que se eu tivesse 1 de CO2, eu também teria 1 de O2. Então, se eu tenho 15 mols de CO2, significa que eu vou formar 15 mol de O2. Então, é uma proporção que poderia ser resolvida até por raciocínio lógico. Tá bom. Eu já vi quantos mols eu vou formar, mas ele não quer só a quantidade de mols, ele quer também o número de moléculas. Aqui a gente entra na constante de Avogadro. Por que constante de Avogadro? Porque mol, eu estou determinando aqui, ó, número de mols, quantos mols eu preciso para relacionar, né? Para formar o nosso oxigênio. Só que quantidade, números de moléculas, eu tenho que lembrar que 1 mol de qualquer molécula, perdão, 1 mol de qualquer substância sempre vai ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ele quer saber quantas moléculas vai ter, qual é o número de moléculas que eu vou ter em 15 mols de dióxido de carbono para formar o O2. Então, nesse caso aqui, eu tenho que lembrar que se eu formei, olha só, se eu formei 15 mol de O2, eu vou trabalhar com o resultado que eu tenho. Eu tenho que lembrar que 1 mol equivale a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, nesse caso aqui, de O2. Quantos mols de O2 eu tenho? Eu tenho 15. Então, quantas moléculas eu vou ter em 15? Eu não sei. Aí é o X. Multiplica cruzado. Vai ficar 1 vezes X e 15 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23. Quando você estiver trabalhando com esse tipo de multiplicação, não se preocupe, você vai multiplicar o 15 vezes 6. Como o 15 não está na base 10, a base 10 você vai só repetir. Então, vai ficar como? Corta mol com mol, vai ficar 15 vezes 6, que vai dar 90, vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Em 15 mols de O2 eu vou ter 90 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tranquilo? Então, nesse sentido, gente, quando a gente está falando dos cálculos estequiométricos, a gente sempre vai trabalhar proporção. A gente trabalhou a proporção em números de mols e agora a gente vai trabalhar a proporção entre números de moléculas. Então, o que nós vamos sempre focar aqui? Nos coeficientes das equações balanceadas. Então, olha só a reação de formação da amônia de novo. O que eu tenho? Uma molécula de N2 que vai reagir com 3 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de amônia, NH3. A proporção fixa é essa daqui. Se eu variar um desses valores, né, eu tenho que determinar se para mais, se para menos, qual vai ser o valor do meu produto. Mas a proporção, que é a minha referência, sempre vai ser a da minha equação balanceada. Então, aqui eu vejo que eu tenho uma molécula de N2 que vai reagir com 3 de H2 e forma 2 moléculas de amônia, né? NH3. Se eu tiver 2 moléculas de N2, para formar uma reação linear com a mesma proporção, eu vou precisar de ter
o dobro das moléculas de H2. Então, se eu tiver 2 moléculas de N2, para formar a minha amônia e essas moléculas serem consumidas totalmente, eu vou precisar agora ter 6 moléculas de H2. Se eu tiver 6 moléculas de H2, eu vou formar 4 moléculas de amônia. E se eu tiver 3 moléculas de N2? Para 3 moléculas de N2, eu vou precisar, para que elas reajam totalmente na minha reação, eu vou precisar de 9 moléculas de H2 para formar 6 moléculas de NH3. Professora, mas e se eu tiver 7 moléculas de H2? Aí vai reagir apenas 2 dessas moléculas aqui, vai sobrar uma molécula de N2, vai sobrar moléculas de H2 e vai formar apenas 4 moléculas de amônia. A proporção ela é sempre fixa, né? A gente sempre tem que ter muita atenção. Importante, os coeficientes estequiométricos, não indicam necessariamente a quantidade de moléculas que reagem ao realizar essa reação. Eles vão indicar a proporção entre os números de moléculas que tomam parte da reação. Porque nós sabemos que existem reações que são mais eficientes e outras menos eficientes. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas. As reações químicas elas vão divergindo. Vamos lá aqui no exemplo para a gente praticar um pouquinho mais. Olha só. Para a reação de síntese da amônia, e vocês vão sair com essa reação aqui na mente de vocês, nunca mais vão esquecer, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, gás de nitrogênio, N2, reagindo com o hidrogênio, H2, qual massa em gramas do composto é produzida? Quem é o composto? O composto que ele quer saber é a minha amônia. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter a minha equação padrão, ver as massas dos reagentes que estão participando dela, usar como referência e depois vir aqui, e saber quanto que eu vou formar usando só 10 gramas ali do nitrogênio. Então, olha só como é que vai ficar. Primeiro ponto, eu tenho que ter a equação balanceada. Ela está aqui, Essa é a nossa equação balanceada, certo? A gente já viu ela bastante. Aqui eu vou precisar o quê? Calcular a massa molar dos nossos compostos. Professora, onde está essa informação? Está aqui, Ele deu para a gente a massa molar em gramas por mol do nitrogênio e do hidrogênio. São os 2 elementos que participam da nossa reação. Então, eu vou determinar a massa dessa substância, a massa dessa substância e a massa dessa daqui. Então, vai ficar como? Para N2, a massa é igual a 28 gramas. Por quê? Porque eu tenho 2 nitrogênios e cada nitrogênio tem peso de 1 grama por mol. Para o hidrogênio, eu vou ter a massa de 2 gramas, que eu tenho 2 hidrogênios, né? Cada um tem massa igual a 1 grama por mol, então 2 gramas. E a amônia, eu vou ter aqui, 1 nitrogênio, então 14 vezes 1, que dá 14 gramas. 3 hidrogênios, então 1 vezes 3, que dá 3 gramas, 17 gramas é a massa de 1 molécula de amônia, 2 gramas é a massa de 1 molécula de H2 e 28 gramas é a massa de 1 molécula de N2. Para calcular a massa certinha, eu tenho que levar em consideração os nossos coeficientes estequiométricos. Então, na minha equação, o que eu tenho? 28 gramas de N2, quando reagir com 2 vezes a 16 gramas, quando reagir, com 3 vezes a grama do H2, eu sempre vou produzir 2 vezes 17 gramas de amônia, porque esse aqui é a massa de uma única molécula de amônia. Eu vou produzir sempre 2, então por isso que 2 vezes 17, que vai dar 34. Então vai ficar 28 vezes x, que eu quero saber quanto eu vou formar de amônia se eu tiver só 10 gramas de N2. Multiplico o cruzado
e encontro 28 vezes x e 10 vezes 34. Vai dar o quê? 340 nessa multiplicação. Como o 28 está multiplicando, ele passa dividindo, ó. E aí fica 340 dividido por 28, que dá 12,14 gramas, que é a nossa alternativa C do nosso exemplo. Olha o outro exemplo aqui para a gente praticar um pouco mais. Aqui também sobre a síntese da glicose. Calcule um número de moléculas de água consumidas na formação de 10 mol de oxigênio durante a fotossíntese. A água é o nosso reagente, tá aqui, ó. Eu preciso de 6 mol de água para formar 6 mol de oxigênio. Então, eu vou fazer essa relação. Primeiro, eu vou saber quantos mols de água eu vou precisar para formar 10 mols de oxigênio. Depois, eu determino o número de moléculas. Eu não consigo determinar o número de moléculas sem conhecer o número de mol primeiro. Então, 6 mols de água formam 6 mols de O2. Quantos mols de água eu vou precisar para formar 10 mols de O2? Então, vai ficar x vezes 6 e 6 vezes 10. Multiplico cruzado. O 6 que está aqui com o x passa dividindo e fica o quê? Corta 6 mol, com 6 mol vai ficar 10 mols de água. Então, eu preciso de 10 mols de água para formar 10 mols de oxigênio. Agora, eu vou determinar a quantidade de moléculas, usando aquela relação. Se 1 mol tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, quantas moléculas eu vou ter em 10 mols? E aí eu venho, multiplico cruzado, vai ficar 1 vezes y e 10 vezes 6, tá aqui, ó. Quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar 10 vezes 6, que vai dar 60, e eu repito a base, vezes 10 elevado a 23, que aí, nesse caso, é a nossa resposta. Eu vou ter 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água em 10 mols de água para formar o nosso oxigênio. E a relação entre a quantidade de mols? É o mesmo esquema, eu vou estar utilizando a proporção que eu vi através do balanceamento. Nessa reação aqui da síntese da amônia, se a gente tiver 5 vezes 10 elevado a 5 mols de amônia produzidos, vai corresponder a quantos mols de N2 e quantos mols de H2? Aí a gente vai trabalhar do nosso reagente para saber do nosso produto, perdão, para saber quantos reagentes eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a proporção é 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. Só que eu quero saber quanto vai ser de N2 e H2 se eu formar 5 vezes 10 elevado a 5 mols de NH3. Vou por parte. Primeiro pelo N2. Eu sempre vou ter 1 mol de N2 para formar 2 mols de NH3. Quanto de N2 eu vou ter se eu tiver 5 vezes 10 elevado a 5 mols de N3, de NH3? Multiplico cruzado, vai ficar 1 vezes 5 e x vezes 2. Então, vai ficar 1 vezes 5 dividido por 2. Dividindo 5 por 2, eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a 5 mols de N2. Essa é a quantidade de mols que eu vou ter de nitrogênio. Para o hidrogênio, eu vou fazer de acordo com a proporção molar. Eu sempre vou ter 3 mols de H2 para formar 2 mols de amônia. Se eu tiver 5 vezes 10 elevado a 5 mols de amônia, quantos mols de hidrogênio eu vou ter? Multiplico cruzado. Vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 5, que dá 15, dividido por 2 dá 7,5 vezes 10 elevado a 5 mols de H2. Então, outra coisinha importante aqui é que a proporção estequiométrica entre massas e quantidade de matéria, o que a gente tem que ter?
que para obter essa proporção, a conversão de unidades na proporção estequiométrica deve ser feita por meio das massas molares. E para fechar, só um último exemplo aqui para vocês. Considerando a fotossíntese que ocorre nos vegetais clorofilados, qual a massa em gramas de oxigênio formado quando o consumo de água é de 8 mols? Aí eu quero saber a massa, mas eu preciso saber quantos oxigênios vão ser formados. A gente sabe que vai ser 8 mols, né? Sendo 8 mols, o que eu vou ter? Que 6 mols de água sempre vai formar 6 mols de oxigênio. Cada O2 tem 32 gramas de massa. Tá lá aqui, ó, 32 gramas de massa. Então, vai ficar como? 6 vezes 32. Multiplicando cruzado, vai ficar 8 vezes 6 vezes 32, dividido por 6, que vai dar 250 gramas de O2. Eita, matemática, para que te quero! A gente vem já já com a revisão e depois a atividade de sala.